Isso, agora está gravando. E eu vou repetir o texto, então, que eu já li sem gravar, que é Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 20, que diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar mais uma vez e faça sua oração também, pedindo que o Senhor, o seu Espírito, fale com você, porque o grande desafio não é ouvir o pastor, o grande desafio é ouvir o Senhor. E a gente pode ouvir um grande sermão e ainda não ouvir a Deus. A gente pode ouvir o sermão mais simples e ainda ouvir a Deus. Então, nós precisamos estar na dependência do Espírito Santo para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós queremos aproveitar esse momento para orar pela vida do Venilton, agradecer a Deus, ó Pai, porque o Senhor deu a ele melhora no seu quadro. Nós entendemos, ó Pai, que não há limites para o poder do Senhor, que o Senhor sempre faz todas as coisas conforme a tua vontade. O teu poder é servo da tua vontade. De maneira que tudo que o Senhor faz e da maneira como faz, o Senhor faz o melhor. E a tua vontade sempre é boa, sempre é o melhor. Te agradecemos pela recuperação até aqui do seu Venilton. Te agradecemos, ó Pai, pelo seu Bahia, que continua internado também, precisando do Senhor. E te agradecemos também pelos quadros difíceis, ó Pai, mais complicados que está vivendo a dona Zelina, o Paulinho. Ó Deus, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem maior, que é sermos transformados dia após dia, até o dia de estarmos contigo na glória. Então, continue agindo nessas vidas, ó Pai, operando com teu poder, segundo a tua soberania, segundo a tua vontade, ó Deus, para a glória e honra do teu nome somente. E nesse momento, pedimos também esses instantes que vamos passar ouvindo a tua palavra, lendo, estudando, meditando nela, que teu Santo Espírito possa abrir nossa mente e coração, para que tudo nesta palavra possa nos alcançar com poder e autoridade, possa nos transformar e nos conformar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Existem muitas pessoas frustradas no cristianismo. Eu não estou falando de pessoas frustradas com Cristo. Eu estou falando de pessoas que estão frustradas com o próprio desempenho cristão, com o teu próprio desempenho. São pessoas que estão tentando ser o que a Bíblia fala a respeito de que os cristãos devem ser. Eles querem, de fato, ser esse tipo de pessoa, que vive aquilo que a Bíblia fala que o cristão tem que viver, que faz aquilo que a Bíblia fala que os cristãos devem fazer, mas não estão conseguindo. Tentam, mas fracassam. Eles estão tentando ser santos e, sinceramente, estão lutando por santidade, mas sempre voltam ao pecado. Eles estão tentando servir a Deus e tentando sentir por Deus tudo aquilo que a Bíblia fala que nós devemos sentir. Eles estão tentando amar a Deus acima de todas as coisas, ter fome, ter sede de Deus, anseio pela presença do Senhor, mas seus corações não obedecem a Ele. Querem, mas não conseguem. Eu estou falando de pessoas que estão tentando buscar a Deus na oração, na palavra, mas tem dificuldade até mesmo para concentrar na oração e tem dificuldade até mesmo para entender o que a Bíblia fala. Pessoas que estão tentando servir a Deus, mas falta disposição, falta coragem, falta habilidade, falta poder. São pessoas que estão se esforçando muito,
mas ainda sentem que muito ou tudo que tem feito ainda é insuficiente para alcançar o padrão, o nível que a Bíblia diz que tem que alcançar. Por causa disso, essas pessoas se sentem pior do que os outros cristãos. Porque elas olham para os outros e dizem, eles conseguem, por que eu não? Eles conseguem amar a Deus, olha como que eles adoram, eles amam a Deus, eles conseguem servir a Deus, e por que eu não consigo? Se sente menor do que os outros. Alguns chegam até mesmo a se questionar se são de fato cristãos. Se essa pessoa já tem algum tempo na igreja, fica mais frustrada ainda. Porque, poxa, já estou há tantas décadas como cristão e eu não desenvolvi nada, longe de ser aquilo que eu preciso ser. Não sei se você já se sentiu assim. Você se sente assim. E você é uma das pessoas que se sente frustrada com o seu próprio cristianismo, com o seu próprio desempenho no cristianismo. Porque nunca chegou lá, nunca alcançou aquilo que precisa alcançar. Se você se sente assim, ou já se sentiu assim, eu sei muito bem o que você está sentindo. Porque eu, tantas vezes, me senti assim. Incapaz, fracassado, insuficiente, sem poder, sem habilidade para chegar aonde a Bíblia fala que eu tenho que chegar, para ser o cristão que eu preciso ser, para ser o pastor que a Bíblia fala que eu tenho que ser. Eu sei o que é se sentir assim. E se você sente assim, como eu, você sabe qual é o nosso erro? Você sabe por que a gente tem tentado e não tem conseguido? Você sabe por que a gente tem fracassado tanto? Nós temos fracassado em ser o cristão que nós precisamos ser porque nós temos tentado. Porque nós estamos nos esforçando para ser. Esse é o nosso erro. O nosso erro é porque estamos lutando. Nós estamos fracassando porque estamos lutando. Não estamos conseguindo porque estamos nos esforçando. Esse é o nosso erro. Parece que nós esquecemos o que a Bíblia diz, o que Jesus disse lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando ele disse assim: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Por testemunha, entenda aquelas pessoas que vivem o cristianismo de tal forma que as pessoas os identificam como cristãos. Ou seja, pessoas que são aquilo que nós estamos tentando ser e não estamos conseguindo. Mas veja que o que esse texto está dizendo vocês deverão ser minhas testemunhas, mas ele está dizendo que o Espírito Santo nos dará poder a sermos. Esta é a questão. O nosso fracasso em sermos o cristão que precisamos ser é porque estamos tentando fazer aquilo que só o Espírito Santo tem poder de fazer. Estamos nos esforçando, confiando no nosso desempenho, quando na verdade não é o nosso desempenho. Na verdade, é o desempenho do Espírito, o que ele faz em nós. Então, queridos, o que o texto de Atos 1:8 que nós lemos e o texto de Efésios 5 que lemos no início nos ensina é que para sermos o cristão que precisamos ser, para sermos como a Bíblia fala que nós precisamos ser, ao invés de nos esforçar para sermos, nós precisamos primeiramente morrer, para que o Espírito Santo nos encha. Essa é a primeira coisa que precisamos fazer. Ou seja, não fazer, não ser, morrer. No versículo 18 de Efésios 5, o texto diz assim: deixem-se encher do Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos. Isso é uma verdade. Paulo fala em Romanos que se nós não temos o Espírito Santo, não somos dele.
Jesus disse que nós seríamos habitação do Espírito Santo, a igreja seria a habitação do Espírito Santo. Então nós recebemos o poder, o Espírito Santo quando nós nos convertemos. Nesse exato momento já somos, o Espírito Santo já habita em nós. Mas Paulo diz aqui nesse texto, nesse versículo, que ser a habitação do Espírito não é um ponto final. Receber o Espírito quando nos convertemos não é um ponto final, mas é uma vírgula. O Espírito Santo habita em nós. Então Paulo diz, agora deixe que ele te encha. Então não é o fim do caminho quando o Espírito Santo habita em nós. Esse é apenas o primeiro passo, porque é necessário também que o Espírito Santo nos encha. E a palavra traduzida do grego aqui, encher, a palavra no grego original é plerol, de onde vem pleno, no nosso português, completo, total. Então, o que Paulo está dizendo vocês são a habitação do Espírito. Então, é necessário que o Espírito te tome completamente, te encha por inteiro. Não deixe nenhum espaço da sua vida vazio. Que o Senhor te encha de tal maneira que não haja em nós espaço para nós. Somente para Ele. Eu gosto de falar que é como quando a gente coloca uma esponja dentro d'água e enquanto a água vai penetrando na esponja, nos poros da esponja, todo o ar vai saindo, até que toda a esponja seja completamente tomada pela água. E não há mais espaço para o ar, só há espaço para a água. E toda ela, por cima, por baixo, por dentro, por fora, toda tomada pela água. É isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está dizendo quando Paulo fala deixe-se encher do Espírito, é que nós precisamos ter tudo o que somos e cada instante da nossa vida totalmente preenchidos por Deus. Deus presente em toda a nossa vida. Deus fazendo parte de todos os nossos momentos. Deus estando onde nós estamos. Deus fazendo parte de todos os nossos pensamentos. Deus fazendo parte de todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. Deus fazendo parte de todos os nossos desejos. Deus fazendo parte de todas as nossas atitudes. Até mesmo aquela que fazemos quando ninguém está olhando. Quando Paulo diz, deixem-se encher do Espírito, ele está dizendo, olha, não existe mais privacidade para você. O Espírito que habita em você precisa te tomar por inteiro. Ele precisa transformar a sua existência toda num tabernáculo. A sua casa num tabernáculo, o seu trabalho num tabernáculo, o seu estudo num tabernáculo, o seu namoro num tabernáculo, o seu momento de diversão num tabernáculo. Transformar tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente num altar de adoração. Numa vida de intimidade plena, profunda, irresistível, sem censura. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Mas o problema, queridos, é que nós cristãos, que somos morada do Espírito Santo, insistimos em manter quartos secretos em nossa vida. Insistimos em reservar para nós lugares em nossa vida cheios de nós mesmos. Partes da nossa existência em que nós não permitimos que Deus entre. Que nós não queremos que Ele participe. Lugares onde não queremos a presença do Senhor. Não, Senhor, esse lugar agora é meu. É só para mim, o Senhor não cabe aqui. O Senhor não cabe no meu namoro. O Senhor não cabe no meu casamento. O Senhor não cabe na hora dessa prova. Porque o que eu vou fazer agora não pertence ao Senhor. Esses quartos que reservamos para nós são quartos de prostituição espiritual. Lugares que nós reservamos para o culto dos nossos ídolos.
para o culto dos nossos prazeres, para a adoração da nossa vontade. E deixa eu dizer algo, queridos, Deus não enche cômodos cheios de nós mesmos, cômodos cheios da nossa idolatria. Lugares de culto à nossa humanidade são lugares onde Deus não está, onde Deus não habita, onde não temos comunhão com Ele. Então, quando Paulo diz que o Espírito Santo precisa nos encher, ele está dizendo que para que Deus toma esse espaço, todo o espaço da nossa existência, nós precisamos morrer. Isso, pastor, morrer? Morrer. Nós precisamos morrer. Mas em que contexto o Senhor diz isso, pastor? O que significa que isso nós precisamos morrer? Significa, queridos, que nós não precisamos, não podemos mais ser para nós mesmos. Não ser mais. Não agir mais para nós mesmos. Não sonhar mais para nós mesmos. Não desejar mais para nós mesmos. Não ter nada mais para nós mesmos. Que a questão, quando a Bíblia fala de encher do Espírito, não é o quanto do Espírito nós precisamos ter, mas o quanto de nós o Espírito Santo tem que ter. Ser cheio do Espírito não é ter todo o Espírito. O Espírito Santo nos ter por inteiro. De maneira que tudo em nós seja do Espírito. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus, falando com pessoas que queriam seguir a Ele e tornar discípulos dele, ele diz assim: aquele que quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga. E cruz, eu sempre falo isso, na Bíblia não é símbolo de sofrimento, é símbolo de morte. Mais do que de sofrimento. Símbolo de morte. Então, quando o Senhor Jesus condicionou o ser discípulo à cruz, ele está propondo para a gente um pacto de morte. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou morrer por vocês. Eu vou morrer por vocês. Para que vocês estejam comigo. Mas para que vocês estejam comigo, vocês também têm que morrer por mim. Eu entrego a minha vida a vocês, e vocês entregam. Eu entrego a minha vida por vocês, e vocês entregam a sua vida por mim. Ou a mim. Então nós precisamos abrir as portas desses lugares na nossa existência em que Deus não habita. Lugares de prostituição espiritual, de culto aos nossos deuses, de adoração à nossa carne. Nós precisamos simplesmente morrer. Renunciar e deixar que o Espírito Santo nos encha. Então, ao invés de ficar lutando para ser o que nós precisamos ser e não conseguindo, o que a gente precisa fazer primeiro é morrer. Morrer, simplesmente. Como aconteceu com Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, 24, um dos textos também que eu sou fã, diz que Enoque andou com Deus e de repente Enoque já não era, porque Deus para si o tomou. E essa expressão me encanta toda vez que eu leio, porque a Bíblia fala que Enoque não era. Todas as vezes que nós vamos falar de nós dizemos eu sou o pastor, eu sou o Marcelo, eu sou cidadão embatibense porque eu recebi o título, eu sou isso, eu sou aquilo, mas Enoque não era. Embatibense não, alegrense. Embatibense também recebi, mas alegrense agora. Enoque não era. Ou de tal forma como Paulo disse lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É não ser mais e ser enchido pelo Espírito. Mas em segundo lugar, queridos, para sermos o cristão, a Bíblia diz que nós precisamos ser, nós precisamos também nos submeter ao Espírito Santo, para que ele nos governe. Não apenas ser cheio dele, mas, em consequência disso, nos submeter a ele, para que ele nos governe. Lutar para ser um servo obediente
Você que já tentou sabe, lutar para ser um servo obediente a Deus é uma luta em glória. Uma luta em glória, porque nós nunca conseguiremos ser. Com todos os nossos esforços para sermos um servo obediente, nós, quando conseguimos dar um passo, logo em seguida nós retrocedemos. Mais longe que a gente pode conseguir nessa caminhada de, com os nossos esforços, obedecer a Deus, é infinitamente aquém do lugar onde deveríamos chegar. Então, toda tentativa humana de se tornar um servo obediente é uma tentativa fracassada. É uma tentativa que não alcança o seu resultado. Isso acontece, queridos, porque a nossa natureza, o nosso pecado governa a nossa natureza caída. Nós somos escravos do pecado. Somos escravos da nossa natureza. A nossa carne que deseja o pecado, ela sempre exige satisfação. E aí nós lutamos para ser obediente, mas acabamos obedecendo essa lei, como Paulo diz, que existe na carne dele, que faz obedecer a sua própria satisfação. O mundo que jaz no maligno constantemente nos comprime para termos a forma do mundo. Queremos ser obedientes, mas o mundo nos molda, porque ele é pecaminoso e tem o poder de alcançar a nossa natureza pecaminosa. Queremos ser servos obedientes, mas o diabo, que é o pai da mentira, nos engana, nos levando para caminhos que são contrários à vontade do Senhor. Todas essas coisas, queridos, que são ligadas à nossa natureza pecaminosa, são tronos que governam a nossa vida. São poderes que nos fazem escravos do pecado. E esse poder, esses tronos, ou o governo desse trono, é escravizador, é destruidor. Paulo ilustra isso nesse texto falando do poder do álcool, que controla o alcoólatra. Ele diz, não embriagueis com vinho. E assim como enchei-vos do Espírito está na voz passiva, então deixai-vos ser enchidos, o não embriagueis também está na voz passiva. Então, o que Paulo está dizendo que não é que o homem se embriaga com álcool, mas é o álcool que o embriaga. É o poder que o álcool exerce sobre ele. De tal maneira que uma pessoa embriagada não governa a sua própria vida, ele é governado pelo álcool. E por mais que ele queira, se ele é um alcoólatra, por mais que ele queira viver longe do álcool, ele não consegue. Porque o álcool o governa. E quando eles estão embriagados, eles não governam mais os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes. Então, Paulo usa isso como uma relação da maneira como o pecado nos governa e controla a nossa vida. Esses tronos, queridos, do qual nós falamos, que estão entronizados no nosso coração, na nossa natureza caída, esses tronos precisam cair. Esses dominadores da nossa vida precisam ser destruídos. Os controles precisam ser destruídos sobre nós. Mas nós não temos poder para fazer isso. É por isso que todas as vezes que tentamos por nós mesmos nos tornar servos obedientes, nós fracassamos. Porque não somos capazes de destruir esses tronos. Eles são mais fortes do que nós. Mas aquilo que nós não temos poder para fazer, o Espírito Santo tem. Ele tem poder para destruir esses tronos. E ele, de fato, faz isso. Esta é uma das obras do Espírito Santo na nossa vida, nos santificar. Sabe aquela ideia muito comum hoje do Espírito Santo como uma presença poderosa, mas principalmente emocionante de Deus? O Espírito Santo, aquela figura que é do culto, que fica reservada no cantinho, quando a gente quer usar, quando nós precisamos usar no culto. Aquele que nos dá poder para operar grandes coisas
e também nos dá poder que nos faz cantar, chorar, rir, cair, pular, arrepiar, mas que não incomoda a nossa vida, não nos transforma. Esse Espírito não é o Espírito Santo de quem a Bíblia fala. Porque onde o Espírito de Deus está, ele reina. Onde o Espírito de Deus está, ele governa. Se você olhar os relatos bíblicos, você vai ver muitas vezes Deus dizendo, a Bíblia dizendo, ó, o Espírito Santo levou, o Espírito Santo o trouxe, o Espírito Santo o impediu, o Espírito Santo o encheu para que ele falasse. O Espírito Santo, onde ele está, ele governa. Ele controla, ele domina, ele derruba os tronos. Onde o Espírito Santo está, o trono de Deus ocupa o lugar principal. Então, a nós não cabe nos tornar obedientes pela nossa própria força, porque não conseguimos. A nós cabe nos submeter ao governo do Espírito Santo. E como eu faço para me submeter ao governo do Espírito Santo? A primeira coisa, eu abro as Escrituras. É através dela que o Espírito Santo me governa. Não pense, mas Deus pode fazer isso, mas não pense, fique esperando que a voz venha. Eu ouço muito isso, as pessoas dizendo, não, pastor, quando o Espírito Santo de Deus me tocar, eu vou consertar a minha vida. As pessoas estão esperando que Deus faça como fez lá com o rei, que eu esqueci o nome dele, escrever na parede, dizendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Belsazar. Muito obrigado, minha mãe. Belsazar. E às vezes nós esperamos que Deus escreva na nossa parede e o anjo venha nos falar a respeito do que nós devemos fazer, e aí nós vamos obedecer, mas se nós queremos de fato nos tornar servos obedientes, o que nós precisamos é abrir as Escrituras e pedir para que o Espírito Santo fale conosco através dela. Que o Espírito Santo nos faça conhecer as Escrituras. Nos faça reconhecer a voz de Deus nela. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo torne viva aquelas partes mortas da nossa vida, como a oração que Deus ordenou Ezequiel fazer lá em Ezequiel 37, versículo 9. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre cada um desses mortos para que vivam. E nós precisamos orar assim por nós, que venha dos quatro ventos, Espírito, e nos encha. De maneira com que a palavra de Deus se torne viva, fervente, poderosa em nós. Que ela incomode a nossa consciência. Que ela nos impulsione a verdade, que ela nos faça envergonhar com a mentira e com os nossos pecados. E aí, enquanto vamos lendo as Escrituras, vamos aprendendo de Deus, o Espírito Santo vai nos dobrando. E ele vai nos governando. E quanto mais o Espírito Santo nos enche, mais ele nos governa, mais ele nos controla, mais ele nos leva à obediência. Então não é algo que eu conquisto. Se você tem lutado com todas as suas forças para ser um servo obediente, então procure lutar com as forças do Espírito. É por isso que você está fracassando. Porque você nunca vai conseguir, e muito menos eu. Mas para encerrar, queridos, para sermos de fato o cristão que a Bíblia quer e nos ordena a sermos, ao invés de tentar lutar para sermos, nós precisamos nos entregar para que o Espírito Santo, nos entregar o Espírito Santo, para que ele nos transforme. Nos render mesmo, para que ele transforme a nossa vida. Muito mais difícil do que obedecer a Deus é mudar o nosso ser, é mudar quem nós somos, é nos tornar outra pessoa, uma pessoa com novos pensamentos, uma pessoa com novos sentimentos, novos desejos, pessoas com novas atitudes.
Isso, na verdade, não é só difícil, é impossível. É o Senhor mesmo que diz que nós não conseguimos deixar de ser quem somos e não conseguimos ser aquilo que não somos. Lá em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, o Senhor vai dizer assim: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Eu vou repetir esse texto. A gente lembrar quando quando nós estivermos nos esforçando para ser uma outra pessoa, para sermos o cristão que a gente quer ser. O Senhor disse assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou será que o leopardo pode mudar as suas manchas? Então, é uma pergunta retórica que requer uma resposta: não. O etíope não pode mudar a sua pele, o leopardo não pode mudar as suas manchas. Então, o Senhor continua dizendo: assim também, vocês são incapazes de fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. É por isso, queridos, que a gente sempre tenta mudar quem somos. E sempre quando a gente tenta, a gente o faz simplesmente para descobrir depois que ainda somos a mesma pessoa. Apesar de todos os nossos esforços, nós pensamos da mesma forma, sentimos da mesma maneira, desejamos da mesma maneira, agimos como sempre agimos. Sempre inclinado ao pecado. Sempre contaminado pelo pecado. Paulo chama isso de dissolução. Dissolução significa perversão, devassidão, decomposição. Essa depravação de que Paulo fala, a depravação do alcoólatra, ela é consequência da natureza da depravação do próprio álcool. Ele se torna conforme o álcool é. Assim também, como a depravação de nossos pecados são consequência da depravação da nossa natureza pecadora. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, quando nós tentamos não ser, nós estamos tentando ser aquilo que não somos. Mas o que somos, de fato, somos pecadores. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 18, que uma árvore ruim não pode dar bons frutos. É da natureza dela, dar frutos ruins. Agora, a grande mensagem é que o Espírito Santo de Deus tem poder para mudar a nossa vida, mudar aquilo que nós somos. Ele tem poder para transformar a nossa natureza, nos dá, como Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 24, uma nova natureza. Ele tem poder para fazer isso, nós não. Ele tem poder de mudar a nossa mente e nos dar a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Ele tem poder para nos dar um novo coração, Ezequiel 36, 26. Ele tem poder para transformar o nosso agir e nos fazer andar no Espírito, Gálatas 5, versículo 16. E ele não apenas tem poder para fazer, como faz. Paulo diz lá nos versículos 19 e 20 do texto que nós lemos, falando a respeito daqueles que são cheios do Espírito Santo, ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está descrevendo a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, ao contrário da devassidão, que é produzido por um caráter devasso, nós vemos aqui uma vida com bons frutos, produzidas por um caráter transformado, por uma natureza transformada pelo Espírito Santo. Então, o que sai da boca dessa pessoa já não é mais maldição, já não é mais maledicência, mas é louvor, é adoração. As conversas são santas, o comportamento é santo. O culto é verdadeiro. Essas coisas são frutos do caráter de Cristo,
nós recebemos pelo Espírito Santo. E um caráter que se revela na nossa vida, se revela nas ruas. Se revela no trabalho, se revela na escola, se revela dentro de casa, se revela com as pessoas, se revela sozinho, se revela em tempos de paz, em tempos de guerra, se revela quando somos sensíveis ao Espírito, quando somos tentados pela carne, o mundo, se revela quando somos amados e se revela quando somos odiados. Ele nos faz viver de forma diferente. Nós falamos diferente, agimos diferente, sorrimos diferente, porque o nosso caráter é diferente, a nossa moral é diferente. Então, nossos pensamentos são diferentes, nossos conceitos são diferentes. Eu me torno um adolescente, um jovem, um adulto, um homem, uma mulher, uma dona de casa, um contador, um professor, um pastor, diferente, transformado conforme o Espírito Santo. Uma pessoa que torna sagrado tudo o que é comum na vida. Porque tudo que ele faz na presença do Senhor. Uma pessoa que torna sobrenatural tudo que é natural na vida, porque ele vive pela fé. Uma pessoa que enche de santidade cada pensamento, cada sentimento, cada ação, porque tudo isso reflete o caráter de Deus. Portanto, não podemos lutar para ser. Nós precisamos nos entregar. E aí, como um vaso deformado nas mãos do oleiro, precisamos nos render nas mãos fortes e habilidosas do Senhor. E Ele vai nos moldar. Pode ser que Ele nos faça chorar. E se Ele te fizer chorar, não resista. Porque esse é o choro do arrependimento. Pode ser que Ele nos quebre. E esse quebrantamento doa. Mas Ele vai nos quebrar para reconstruir. E para nos fazer novas pessoas. E aí aquilo que não conseguimos, o Espírito Santo consegue. Ou nós conseguimos no Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, você está frustrado com o seu desempenho no cristianismo? Tentando e nunca conseguindo? É porque você está fazendo errado. Ou seja, você está tentando. Isso é errado. Isso é errado. Lembre-se, o cristianismo não diz respeito a você. O cristianismo diz respeito a Cristo. A obra é dele. Toda a obra é dele. E ele nos deu o Espírito Santo para fazer de nós cristãos. Os cristãos que ele quer que nós sejamos. Então, o cristianismo não está em fazer, está em se render. Não está em obedecer, está em se submeter. Não está em nos transformar, está em nos entregar. E assim o Espírito Santo vai nos encher. Ele vai nos governar e ele vai nos transformar. Então nós seremos dia a dia, cada vez mais, o cristão que devemos ser. Não pelo nosso desempenho, mas pela obra dele. Eu acho que nós devemos fazer todo dia aquela oração, uma oração que foi famosa nos tempos de avivamento no país de Gales, no início do século passado, anos 1900 e pouco. A gente conhece bem essa oração, porque ele se transformou numa música que a gente canta. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero ser. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Que o Espírito Santo faça isso em nós, que ele nos encha, que ele nos governe e que ele nos transforme. E que nós possamos aprender a morrer, nos render e nos entregar, para que ele faça em nós aquilo que não somos capazes de fazer. Amém? Edinho?